Hoje, olha, a gente vai falar com a Lidiane Santana, a Lidiane que é especialista em qualidade do sono. No que o sono interfere no seu dia? Se você dormiu bem, dormiu muito, dormiu pouco, dormiu mal, como que isso vai interferir no seu dia? Hein, gente? Será que o sono tem a ver com estresse? Será que o sono tem a ver com o seu humor, né? E o sono para as crianças? Será que é importante as crianças terem uma boa noite de sono? O sono tem a ver também com o crescimento, sabia? Deixa eu ver aqui se o meu diretor me dá o ok para a gente conversar agora com a Lidiane. Pronto, a Lidiane já está ok aí. Bom dia, Lidiane, tudo bom? Obrigada por bater esse papo com a gente. Dormiu bem? Dormi. Eu confesso que na quarentena eu estou dormindo um pouco menos. O sono está sendo um pouco menos de qualidade, mas dormi bem. E você? Graças a Deus, dormi tarde, dormi pouco, devia ter dormido um pouquinho mais. Mas todo dia a gente tem essas variações, né, no sono, Lidiane. E qual a importância de dormir bem? Tem uma hora, vou logo começar fazendo essa pergunta. Tem uma quantidade de horas específica que a gente tem que dormir para se sentir bem? Em tese, a Academia Americana de Sono preconiza que a gente precisa dormir pelo menos 7 horas. Então, acima de 7 horas seria saudável. Ocorre que as pessoas têm necessidades diferentes. Então, eu posso precisar biologicamente de mais horas ou menos horas que você, por exemplo, e eu posso ter sido programada biologicamente para acordar mais cedo ou mais tarde, matutino e vespertino, como a gente chama. E tem os indiferentes, né, que na sociedade da gente são os felizes. Tanto faz se acorda cedo, se acorda tarde, se adapta fácil e sofre menos. Olha aí, eu particularmente, eu gosto de funcionar mais durante... Na verdade, eu sou até indiferente, mas eu me adaptei bem a me acordar cedo. Eu me acordo cedo há muito tempo. Porém, eu durmo pouco e eu descobri que eu precisava dormir um pouquinho mais. Eu durmo em média 6 horas. Eu queria até que o pessoal comentasse aí quanto tempo, né, vocês costumam dormir, se dorme bem, se dorme mal, e podem fazer as perguntas aqui que a gente passa para a Lidiane também. Agora, Lidiane, o que é que o sono tem a ver com estresse? E tem muito a ver com estresse. Eu vi, inclusive, vocês falando ontem no seu stories, falando, olha, gente, sabia que eu também tive problema de sono e era uma dificuldade na minha mudança de estilo de vida, etc. e tal. E aí, o cortisol, né, que é um hormônio que tem muito a ver com o estresse, além dele, assim como ele, outros hormônios são regulados durante o sono, mas especificamente ele aumenta à medida que a gente vai acordar, né, quando o dia vai surgindo na vida da gente e diminui à medida que a gente está indo dormir. Então, ele é responsável pela regulação de glicose, por exemplo. Ele é responsável pelos controles de emoção no sentido de estabilidade. Então, pessoas que têm alto cortisol têm uma dificuldade de perder peso, perde massa magra com facilidade. O contrário, as pessoas que têm uma baixa taxa de cortisol têm uma tendência maior a serem mais deprimidos, a sofrerem mais com letargia. Então, eu usei o cortisol de exemplo porque a gente chama ele de hormônio do estresse, mas tem vários hormônios que são reguladores durante o sono. Olha, pronto, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu descobri que esse meu hormônio não estava não sei como é que fala exatamente, mas não estava nos índices ideais, e por conta disso eu me alimentava bem, eu fazia exercício, e eu não perdia peso, eu não emagrecia. Quando o médico descobriu isso e regulou, e porque eu não conseguia regular melhor meu sono, porque eu tinha que me acordar naquele mesmo horário, 3 horas da manhã era o horário que eu normalmente me acordo. Então, ele regulou esse hormônio de outra forma e, de fato, eu consegui perder peso. Foi assim, ó, rapidíssimo. Foi uma descoberta, inclusive, para mim, eu não sabia que isso tinha a ver com o sono, né? Agora, e nas crianças, Lidiane? O sono para as crianças. É verdade que o sono é responsável pelo crescimento? Sim. Continuando esse raciocínio dos hormônios que são regulados no sono, nas crianças a gente tem o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, na gente, ter uma regulação correta do GH faz a gente envelhecer mais devagar, digamos assim, né? Mas nas crianças, o GH tem um papel fundamental de crescimento, de desenvolvimento. Então, tem muitos estudos que falam que crianças que têm distúrbios de sono, inclusive, têm aquisições de inteligência, de raciocínio,
comprometidas se comparadas a outras que dormem bem. Sério? Então, aquela coisa de botar o menino para dormir cedo, isso é importante mesmo. É muito importante. A melatonina, ela, quanto mais cedo, lógico, dentro dos padrões de noite, claro e escuro, né, em função do sol, digamos assim, Sim. Quanto mais cedo ela é produzida, maior o estímulo para uma noite de qualidade de sono neles. Então, se eu coloco uma criança para dormir às 7h30, 8 horas, por exemplo, essa criança vai ter uma maior produção de melatonina, um estímulo maior à qualidade de sono do que uma criança que vai dormir às 9, às 10. E aí, rotina, aquela historinha que a gente conhece, né? Rotina é muito importante na vida de todo mundo, mas das crianças que a gente está conversando, ela é super importante. E aí, tá atento. Agora, na quarentena, é inclusive uma oportunidade para a gente observar, para os que têm convívio com criança, os respiradores orais, aquelas criancinhas que babam, mas se acorda, tá lá o travesseiro com saliva, aquela respiração de boquinha semiaberta. A própria constituição anatômica do rosto diz muito sobre o sono da criança, e aí, se for o caso, procurar ajuda. Olha, que interessante. Aqui em casa a gente sempre bota meu filho para dormir 8h30 da noite. Ele nunca vai por vontade própria, ele sempre reclama. Todo dia ele reclama, desde pequenininho. Mas, de fato, ele dorme 8h30 da noite e acorda ali 6, 6h30 da manhã. Então, é uma duração interessante para ele, né? Para ele dormir. Uma criança, por exemplo, ele tem 9 anos de idade. É importante isso, então. Sim, as necessidades de horário variam, né, das crianças, desde o momento que nascem, quando são bebês, até a adolescência, quando existe uma mudança. Ele está quase na adolescência, né? Ele é um pré-adolescente. Mas não fala isso, não, que eu chego e fico nervosa, mas é verdade. E aí ele vai ter novamente uma mudança importante. Parte dos adolescentes, quase todos, eles podem ter o que a gente chama de atraso de fase. Eles vão dormir mais tarde e acordam, né, mais tarde. E há uma discussão no Ministério da Educação sobre o horário das aulas. Tem um monte de profissionais envolvidos e defendendo que as aulas devem ser mais tarde. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem o horário tradicional. É verdade, eu tenho visto muita gente discutindo isso, né? Se deveria ser tão cedo mesmo, porque nem todo mundo obedece. Interessante mesmo essa discussão. 2 perguntas aí que passaram. Primeiro, eu não lembro o nome da pessoa, mas ela perguntou, você disse, é importante procurar ajuda. Que tipo de ajuda? E aqui a Emília dizendo que Lucy Cleide, ó, que tipo de ajuda procurar? E Emília perguntando sobre o uso da melatonina, o que é que você acha disso? Certo. Em relação à ajuda, o diagnóstico dos distúrbios de sono em qualquer fase de vida é feito por um médico especialista em sono. No caso das crianças, se você percebe uma condição de oral, é importante um otorrino que atenda a pediatria, mas o médico do sono. E o tratamento ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, a depender de qual seja o problema, vamos falar, por exemplo, de apneia do sono, já que eu estava falando da questão oral. Uma criança com apneia do sono, ela é tratada pelo fisioterapeuta, pelo fonoaudiólogo, pelo dentista, vai depender da necessidade dela, né? Da avaliação inicial. E aí a depender das circunstâncias, algumas crianças que têm necessidades especiais apresentam mais distúrbios de sono do que as crianças que não têm essas necessidades especiais. Então, nesses casos, a gente envolve também o terapeuta ocupacional, a gente pode envolver o psicólogo, é multidisciplinar, mas tudo começa com a avaliação de um especialista. Então, no caso das crianças, procurar um pediatra mesmo, né? Pode ser o pediatra. Às vezes o pediatra prefere encaminhar para um médico do sono que atenda criança. Às vezes o próprio pediatra já encaminha para um dos especialistas para o tratamento, ele mesmo avalia e fala, olha, vai para o fisioterapeuta, vai para o fonoaudiólogo, enfim, vai para o dentista e segue o tratamento. Mas se a criança já tem um pediatra, é importante que ela participe dessa decisão. E a melatonina, a Emília perguntou aí, muita gente usando melatonina, e aí? Então, a melatonina é um hormônio endógeno, né? Nós todos produzimos melatonina à medida que nós vamos dormir.
Se nós não tivéssemos tanto estímulo, se nós tivéssemos uma regularidade melhor de utilização de luz, eletrônicos, blá, 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 talvez nós não teríamos tanta necessidade de estar procurando essa melatonina produzida em farmácias. Algumas pessoas precisam, sim, de melatonina. Ela tem papel importante não só no sono, mas já conhecidamente se discute a função dela no metabolismo, etc. e tal. Mas como qualquer implementação extra que se faz na rotina da gente, ela precisa ter necessidade. E aí a gente precisa arrumar primeiro a casa, né, no sentido de organizar o quarto, reduzir essa iluminação, deixar que a nossa melatonina seja produzida e aí entender que realmente talvez eu não esteja produzindo, orquestrando como eu deveria, para pensar em utilização. Aqui no Brasil, as farmácias de manipulação já têm autorização, acho que há uns 3 ou 4 anos. E aí a gente teve um boom, né, de procura, mas é importante que seja usada da forma correta. Tem pessoas auto-usando, começando com dosagem alta. Então, é importante, como qualquer outra coisa, é importante que seja usada com critério. E lembrando que a melatonina não vai fazer ninguém dormir. Eu vou tomar, não é um calmante, eu não tomo melatonina e vou dormir. A melatonina vai regular, vai viabilizar um sono que eu comecei a estabelecer. E é importante também saber que isso é produzido naturalmente, né? Que o ideal é estimular a produção natural, né? Agora, Lidiane, é verdade que ficar com o celular, usar o celular muito logo antes de dormir, ou um tablet, ou até a televisão, isso atrapalha o sono? Atrapalha. Tanto o estímulo de luz, que aí, se tratando de melatonina, ele é um impeditivo, né? Ela precisa de escuro para agir corretamente, quanto o estímulo auditivo. E aí, em relação a filmes, esse conteúdo, às vezes, mais violento, mais estressante, também produz um sono de menor qualidade. Então, o ideal é que essa exposição seja... a gente fala assim, tira o celular do quarto. Se possível, a gente não deveria nem ter televisão no quarto. Isso é uma discussão, inclusive, conjugal, que às vezes um quer, o outro não quer. Verdade. Mas o ideal é que essa estimulação fosse bem antes, 1 ou 2 horas. Aí a gente fala, ok, vamos para a realidade. Pelo menos meia hora antes, 40 minutinhos antes de dormir, evitar esse tipo de estimulação. É preparar mesmo, né? Preparar aquele momento do sono, que ele é importante, né? Até porque deitar e dormir nem sempre você consegue se você vier de um estímulo muito grande, né? Lidiane, acho que a gente passaria a manhã inteira aqui fazendo perguntas para você, porque é muita coisa, o sono tem muito a ver, né? É muito importante para a gente. Mas eu quero que você volte aqui outras vezes para tirar nossas dúvidas, tá? Obrigada. Eu que agradeço, sou suspeita. Eu sou apaixonada por essa área. E aí, o que você falou é brilhante, tá, Isli? Rotina e ritual. Estabelecer um ritual para a gente não ter um botãozinho, liga e desliga. Então, faz um ritual para preparar para o sono, que ele vai ser de melhor qualidade. Obrigada. Bom. Lidiane, você dá muitas dicas através do Instagram Bicho Preguiça, não é isso? Deixa eu ver se eu já coloquei aqui para a gente... Fala aí um pouquinho sobre o Instagram, enquanto a gente mostra aqui para você. Certo. A gente montou agora na quarentena, né, o Instagram, porque a gente tem recebido muitas queixas de qualidade de sono durante a quarentena, a maioria por falta de rotina e alteração de ritmo mesmo. E aí a gente criou, @obicho.preguica, né, com C e não com C cedilha. E aí a gente tem uma rotina de posts e de stories e tira dúvidas e se coloca à disposição de todo mundo para dormir melhor. Legal, é uma equipe, então, especializada no sono que está por trás desse Instagram, ou seja, dando essas dicas, não é isso? Isso. Vários profissionais, a depender da dúvida ou da programação, a gente tem lá a fisioterapia falando da fono, o dentista, o médico do sono, todo mundo envolvido em trazer informação sobre sono. Ok, porque aí dá para tirar algumas dúvidas, né? Às vezes você não tem que ir num médico especificamente para tirar uma dúvida, às vezes tem algumas dessas respostas no conteúdo que vocês oferecem ali no Instagram, não é isso? Isso. Deixa eu colocar aqui, então. Opa, acho que eu mandei errado para o diretor, perdão. O Bicho Preguiça, então, deixa... A gente vai mostrar aqui já daqui a pouco, ao longo do programa. É assim, minha gente, ao vivo, mostrando
Eu estava acessando aqui, acabei mandando para ele o link errado. Mas o bicho.preguiça, né? Isso, pronto. O Instagram aí, você pode tirar dúvidas com a Lidiane. Lidiane, obrigada, viu? Espero que você volte outras vezes para conversar com a gente e tirar essas dúvidas, que foi tudo muito importante. Obrigada. Obrigada, tchau, gente. Pronto, agora sim, minha gente. Demorou, mas apareceu. Desculpa aí. O bicho.preguiça, vocês podem acessar esse Instagram, todo mundo segue lá e acompanha essas postagens, né? Que são esse conteúdo que a gente vê sempre nas redes sociais, é muito importante para a gente ter acesso a esse tipo de informação, né, esse tipo de cuidado. Se fala tanto do sono, mas a gente tem pouco acesso aos profissionais, né, que cuidam do nosso sono, então é muito importante, sim. Agradecendo aí mais uma vez a Lidiane por bater esse papo tão gostoso com a gente. Ó, Nancy gostou, né, Nancy? Nancy gostou. Que bom.